Quando foi que viver ficou tão difícil? Talvez você nunca tenha parado para pensar nessa pergunta, mas existe um motivo para eu começar justamente por ela. Aquilo que compreendemos deixa de nos controlar da mesma maneira. E nos próximos minutos eu quero mostrar que parte do sofrimento que carregamos talvez não tenha nascido apenas dentro de nós. Ele também foi sendo construído pouco a pouco pela sociedade em que aprendemos a viver. Compreender essa mudança pode alterar a forma como você enxerga a ansiedade, o cansaço, a culpa, a sensação de insuficiência e até alguns conflitos da tua própria história. Vivemos num paradoxo difícil de ignorar. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, tanta tecnologia, tantas possibilidades de escolha e tantos recursos criados para facilitar a vida. Mesmo assim, encontramos cada vez mais pessoas ansiosas, deprimidas, exaustas e com a sensação de que não conseguem acompanhar o ritmo do mundo. Durante muito tempo, tratamos esse sofrimento como um problema exclusivamente individual. Pensamos que algumas pessoas eram mais fortes, outras mais frágeis, algumas mais preparadas e outras simplesmente incapazes de suportar a pressão da vida moderna. Mas existe outra forma de olhar para essa questão. Antes de perguntar por que tantas pessoas estão sofrendo, precisamos compreender como a sociedade mudou e de que maneira essa transformação também mudou a forma como nós sofremos. Antes de continuar, prazer, eu sou o Ricardo Lagman, especialista em psicanálise, hipnoterapeuta e mestre em programação neurolinguística. Há anos eu estudo a mente humana e compartilho aqui as ideias de grandes filósofos, psicanalistas e pesquisadores que dedicaram suas vidas a compreender o sofrimento humano. Tudo isso em uma linguagem simples, para que esse conhecimento possa contribuir com o teu autodesenvolvimento e com a maneira como você compreende a si mesmo, as outras pessoas e a própria vida. Agora vamos voltar à nossa pergunta. Existe uma ideia importante que aparece na filosofia, na sociologia e também na psicanálise. Nenhuma sociedade consegue eliminar completamente o sofrimento humano. Toda forma de organizar a vida coletiva oferece determinadas possibilidades, mas também exige limites, escolhas, renúncias. É dessa tensão que nasce o mal-estar de cada época. Por isso não faz sentido imaginar um passado em que todos viviam melhor ou acreditar que um dia construiremos uma sociedade completamente livre de conflitos. O sofrimento não desaparece quando a sociedade muda. Ele assume outras formas. Essa é uma das ideias centrais de Freud em O Mal-Estar na Civilização. Para ele, viver em comunidade exige que uma parte dos nossos impulsos seja contida. Para convivermos, nós precisamos aceitar regras, limites e renúncias. Existe, portanto, um conflito permanente entre aquilo que desejamos e aquilo que a vida em sociedade permite realizar. Na época em que Freud escreveu, as autoridades que organizavam a vida eram muito mais visíveis. A família, ela possuía uma estrutura mais rígida. A religião orientava grande parte das escolhas. O Estado exercia uma autoridade mais evidente e as normas sociais deixavam relativamente claro o que era permitido e o que deveria ser reprimido. Isso não significa que todas as pessoas daquela época sofriam da mesma forma. Também não significa que a repressão tenha desaparecido hoje. Mas naquele contexto, boa parte do mal-estar era compreendida como resultado da proibição, da culpa e da necessidade de conter desejos para ser aceito pela sociedade. Só que o mundo não permaneceu o mesmo. E quando a forma de organizar a vida muda, os conflitos vividos pelas pessoas também começam a mudar. Ao longo do século XX, a sociedade passou por uma mudança profunda. A economia deixou de girar apenas em torno da produção e passou a depender cada vez mais do consumo.
A publicidade deixou de apresentar somente uma utilidade dos produtos e começou a vender identidades, experiências e formas de viver. Já não se vendia mais apenas um carro, vendia-se liberdade, sucesso, reconhecimento. Não se vendia apenas uma roupa, vendia-se pertencimento, juventude, personalidade. Ao mesmo tempo, a tecnologia reduziu as distâncias, acelerou a circulação de informação e fez com que o mundo entrasse em nossa vida praticamente o tempo todo. Muitas das referências também perderam força. A religião deixou de ocupar o mesmo lugar para uma parte significativa da população. Os modelos familiares tornaram-se mais diversos. As carreiras deixaram de seguir apenas caminhos previsíveis. A ideia de uma vida quase pronta, orientada pela tradição, foi sendo substituída pela necessidade de cada pessoa construir a sua própria identidade. E essa mudança ampliou a nossa liberdade, mas também colocou sobre o indivíduo o peso de decidir continuamente quem ele deve ser, qual caminho deve seguir e o que ele vai fazer com todas essas possibilidades disponíveis. Isso aparece de forma muito clara no cotidiano. Imagina uma pessoa de 30 e poucos anos abrindo o celular pela manhã. Em poucos minutos ela vê alguém anunciando uma promoção no trabalho, outra pessoa embarcando para uma viagem internacional, um casal comemorando o nascimento do primeiro filho, alguém correndo uma maratona, outra pessoa começando uma nova graduação e mais alguém dizendo que abandonou tudo para finalmente seguir o seu propósito. Sem perceber, ela começa a se perguntar se também deveria estar fazendo alguma coisa diferente. Talvez devesse ganhar mais, talvez devesse ter filhos, talvez precisasse mudar de profissão, talvez estivesse desperdiçando a própria vida. Essa inquietação parece muito pessoal, mas revela uma característica da sociedade contemporânea. Somos expostos diariamente a centenas de formas diferentes de viver, a inúmeros modelos de sucesso. O problema é que não vemos a vida inteira dessas pessoas, vemos momentos selecionados, conquistas anunciadas e experiências transformadas em imagem. Mesmo assim, usamos essas imagens como medida para avaliar a nossa própria existência. Quando existem tantas possibilidades, qualquer escolha pode vir acompanhada pela sensação de que outra escolha teria sido melhor. Percebe? A liberdade aumentou, mas o medo de escolher errado também. E é justamente dentro dessa liberdade que começa a nascer uma nova forma de cobrança. Em sociedades organizadas por autoridades mais rígidas, boa parte do sofrimento era vivida como conflito com aquilo que não podia ser feito. Hoje, uma parte importante do sofrimento aparece de outra maneira, com a sensação de que não estamos conseguindo realizar tudo aquilo que deveríamos. Antes, a pergunta estava ligada à proibição. O que eu não posso fazer? Agora, ela aparece com frequência como uma cobrança. Por que eu ainda não consegui? A exigência, ela não vem apenas da família, da religião, do chefe ou das instituições. Ela também passa a falar com a nossa própria voz. Aos poucos, começamos a acreditar que precisamos melhorar continuamente em todas as áreas da nossa vida. Não basta ter um trabalho. É preciso construir uma carreira de sucesso e, de preferência, sentir paixão por ela. Não basta cuidar do corpo, é preciso demonstrar disciplina, saúde, disposição. Não basta ter relacionamentos. Eles precisam ser maduros, saudáveis, intensos e capazes de produzir realizações. Também precisamos desenvolver inteligência emocional.
Aprender constantemente, organizar as finanças, encontrar um propósito, viajar, aproveitar o tempo e mostrar que estamos vivendo de maneira interessante. A vida deixa de ser apenas vivida e passa a ser administrada como um projeto permanente de aperfeiçoamento. Só que nenhum projeto parece estar concluído. Sempre existe uma nova meta, uma habilidade que falta, uma versão melhor de nós mesmos que ainda precisa ser alcançada. Quando a cobrança passa a falar com a nossa própria voz, já não precisamos de alguém nos vigiando o tempo inteiro. Nós mesmos controlamos o nosso desempenho, avaliamos nossos resultados e sentimos culpa quando diminuímos o ritmo. É esse processo que Byung-Chul Han, será que é assim que fala o nome dele? Procura explicar ao falar da sociedade do desempenho. Para ele, o sujeito contemporâneo se transforma em explorador de si mesmo. Ele acredita que está agindo livremente, mas passa a exigir de si cada vez mais produção, eficiência, resultado. A antiga autoridade não desapareceu completamente. Em muitos casos, ela apenas mudou de lugar. Quando a forma de viver muda, o sofrimento começa a aparecer de outras formas. A ansiedade contemporânea, por exemplo, nem sempre nasce diante de um perigo concreto. Muitas vezes ela aparece como a impressão de que estamos chegando atrasados na própria vida. Existe sempre alguma coisa que ainda não foi conquistada, uma habilidade que deveria estar mais desenvolvida, ou alguém que parece estar vivendo de forma mais completa que a gente. A pessoa pode estar em casa, aparentemente segura, mas a sua mente ela continua percorrendo os cenários futuros, comparando possibilidades e antecipando tudo o que pode dar errado. Não existe um perigo diante dela. Existe a sensação de que ela não pode parar. O burnout também ajuda a entender essa mudança. Ele não acontece somente porque alguém trabalhou muitas horas. O esgotamento se torna mais profundo quando a pessoa aprende a medir o próprio valor pela capacidade de produzir. Nesse cenário, descansar deixa de ser uma necessidade humana e passa a parecer uma falha. A pessoa se senta para descansar, mas não consegue realmente estar ali. Enquanto o corpo para, a mente continua calculando o que deveria estar fazendo. Até o descanso se transforma em mais uma tarefa que precisa ser realizada corretamente. As redes sociais ampliaram ainda mais esse processo. Durante grande parte da história, as pessoas comparavam suas vidas com um grupo relativamente pequeno. Famílias, vizinhos, colegas de trabalho, membros da comunidade. Hoje, nós podemos comparar a nossa vida com milhares de pessoas, mesmo sem levantar da cama. O problema é que não comparamos nossa realidade com a realidade completa do outro. Comparamos nossas dúvidas, perdas, conflitos e momentos comuns com imagens cuidadosamente escolhidas para mostrar o sucesso, beleza e felicidade. Comparamos o nosso bastidor com o palco de outras pessoas. Essa comparação repetida pode produzir a sensação de que todo mundo está avançando, enquanto que nós estamos permanentemente no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, existe uma outra contradição importante. Nunca tivemos tantos meios de comunicação, mas isso não significa que estamos construindo vínculos mais profundos. Podemos trocar mensagens o dia inteiro e passar semanas sem contar a ninguém o que realmente estamos vivendo. Podemos ter muitos contatos e ainda assim sentir que não somos verdadeiramente reconhecidos. A solidão contemporânea nem sempre nasce da ausência de pessoas. Muitas vezes ela nasce da ausência de intimidade, reconhecimento, presença. Existe ainda uma forma de sofrimento mais silenciosa. Muitas pessoas passam anos perseguindo determinados objetivos.
Desejam estabilidade, conforto, reconhecimento e segurança. Quando finalmente conquistam essas coisas, percebem que a satisfação não dura tanto quanto elas imaginavam. Não porque essas conquistas não tenham valor. O problema surge quando esperamos que elas respondam sozinhas a pergunta sobre o sentido da existência. Nenhum salário, relacionamento, viagem ou conquista consegue sustentar por muito tempo a vida que não encontra uma direção mais profunda. Ansiedade, esgotamento, comparação, solidão e vazio parecem problemas separados, mas todos podem carregar marcas de uma mesma transformação. A vida passou a ser vivida sob a pressão constante de produzir, escolher, mostrar e justificar quem somos. Antes de continuarmos, quero te agradecer por você ainda estar aqui. Vivemos numa época em que tudo parece ser rápido, mas compreender a mente humana nunca foi um processo apressado. Se você chegou até esse ponto, talvez seja porque você acredita que algumas respostas exigem mais do que alguns segundos de atenção. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, te inscreve no canal e deixa teu like agora. Isso fortalece esse trabalho e ajuda essas reflexões a chegarem a mais pessoas. Agora vamos seguir, porque compreender o problema é apenas uma parte da história. Seria um erro dizer que a sociedade determina completamente quem somos. Mas também seria um erro acreditar que construímos a nossa vida separados do mundo em que vivemos. Desde muito cedo aprendemos o que significa ter sucesso, fracassar, ser admirado, ser rejeitado e construir uma vida considerada valiosa. Esses significados não aparecem espontaneamente dentro de nós. Eles são ensinados pela família, pela escola, pelos grupos aos quais pertencemos, pela publicidade, pelas redes sociais e pela cultura em que crescemos. Até mesmo muitos dos nossos desejos são formados dentro dessas relações. Isso não significa que todos os desejos sejam falsos ou que nenhuma escolha seja verdadeiramente nossa. Significa apenas que nem sempre é fácil distinguir aquilo que desejamos daquilo que aprendemos que deveríamos desejar. Uma pessoa pode passar anos lutando por uma promoção sem nunca se perguntar por que aquele cargo se tornou tão importante. Outra pode sentir vergonha por não ter construído uma família dentro de uma determinada idade, mesmo sem saber se esse modelo corresponde à vida que realmente ela deseja. Alguém pode transformar o próprio corpo em uma luta permanente porque aprendeu que somente um tipo específico de aparência merece reconhecimento. Esses conflitos são sentidos dentro da pessoa, mas isso não significa que tenham começado somente nela. Entender essa influência não retira nossa responsabilidade. Pelo contrário, aumenta nossa possibilidade de escolha. Quando reconhecemos as forças que participaram da formação dos nossos desejos, deixamos de obedecê-las de maneira tão automática. Existem sofrimentos ligados à história singular de cada pessoa, suas perdas, seus vínculos, seus medos e suas experiências. Mas também existem sofrimentos que revelam algo sobre o tempo em que estamos vivendo. Dentro de cada sujeito, a história pessoal encontra a história da sociedade. Se toda a sociedade produz algum tipo de mal-estar, a saída ela não está em imaginar uma vida completamente livre de sofrimento. Também não está em abandonar o trabalho, rejeitar a tecnologia, renunciar às conquistas ou culpar o mundo por todos os nossos conflitos. A questão é aprender a criar alguma distância entre aquilo que sentimos e aquilo que obedecemos automaticamente. Quando uma meta se torna urgente, podemos perguntar de onde ela veio. Quando descansar provoca culpa, podemos observar quem nos ensinou que repouso precisa ser merecido. Quando a comparação aparece, podemos perceber qual
medida estamos usando para avaliar a nossa vida? Quando sentimos que estamos atrasados, podemos questionar em relação a qual caminho e ao tempo de quem. Essas perguntas elas não resolvem tudo imediatamente, mas elas criam um espaço importante entre a cobrança e a resposta automática. E nesse espaço que a escolha começa a se tornar possível. Recuperar a liberdade não significa de deixar de desejar, produzir ou crescer. Significa não permitir que toda a nossa existência seja organizada por desejos que nunca examinamos, que nunca questionamos. Significa reconhecer que algumas metas realmente expressam quem nós somos, enquanto outras foram absorvidas pela repetição, pela comparação ou pelo medo de não corresponder. Esse processo exige reflexão, autoconhecimento e coragem para suportar a possibilidade de viver de uma maneira que nem sempre será compreendida pelos outros. Talvez não possamos escolher todas as condições da nossa existência, mas podemos ampliar a consciência sobre a forma como respondemos a ela. E essa consciência não elimina completamente o sofrimento. Ela muda a nossa relação com ele. Toda sociedade produz sofrimento. O que muda ao longo da história é a forma como esse sofrimento aparece e o significado que damos a ele. Compreender a época em que vivemos não elimina nossos conflitos, mas impede que todos eles sejam interpretados apenas como defeitos pessoais. O sofrimento também pode revelar a história do mundo que ajudou a nos formar. Quando percebemos isso, não precisamos procurar um culpado nem fugir da nossa responsabilidade. Podemos começar a observar com mais clareza aquilo que nos move, as cobranças às quais obedecemos e os caminhos que seguimos sem nunca ter escolhido de forma consciente. Eu quero deixar uma única pergunta para você agora. Qual sofrimento da tua vida você acredita que talvez não tenha nascido em você? Escreve aqui a tua percepção nos comentários. Eu faço questão de ler. Muito obrigado por dedicar esse tempo a essa reflexão e até o próximo vídeo.